Bom dia a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os que pela primeira vez nos visitam, estão participando desse retiro, e também a todos aqueles que já estão repetindo essa experiência desse retiro espiritual conosco. Para aqueles que pela primeira vez nos visitam, gostaria de explicar de uma maneira muito rápida a metodologia do nosso retiro. Neste ano, de maneira particular, temos um programa de exercícios espirituais ignacianos que estão sendo pregados ou vão ser pregados ao longo do ano todo. Todo mês, durante o retiro espiritual, teremos esse itinerário espiritual a partir do mês passado, de fevereiro, e até dezembro, ou seja, que as meditações que estamos fazendo têm todas uma sequência, tem uma ligação entre a meditação do mês passado e a meditação de hoje, e a meditação de hoje e do próximo mês, e de maneira sequencial. Essa seria a dinâmica. Então, gostaria de motivar a todos vocês para que não percam uma meditação, um retiro, porque fazendo um esforço, vocês conseguiriam terminar no final do ano uns exercícios espirituais completos. Essa é a temática do nosso retiro de hoje. Também, antes de começar a nossa meditação, gostaria de fazer 3 considerações prévias, ter presentes esses conselhos para viver um melhor retiro, para fazer um melhor retiro nesta manhã, né? A primeira das considerações já foi falada, mas gostaria só de aprofundar um pouco, tanto a Romy como o Sadat, que foram apresentados aqui no início da meditação. Eles falaram da importância do silêncio. O silêncio não é um fim em si mesmo, todos nós sabemos que é um meio que nos ajuda a recolher nosso espírito para não nos dispersar com outras distrações que poderemos ter. Então, o silêncio é um meio que vai me ajudar a escutar com uma maior atenção as inspirações do Espírito Santo e também para prestar mais atenção às noções interiores que eu possa receber durante este retiro. Então, o silêncio pelo silêncio seria uma aberração, mas o silêncio como um meio é extraordinário porque vai favorecer a nossa intimidade com Deus. Então, façam um esforço, mesmo que tenhamos tempos livres entre uma atividade e outra, mantenham o silêncio. Podem sair e caminhar aqui nos jardins, mas é importante manter um clima de silêncio, de recolhimento. Inclusive, vejo que por aí tem vários casais, mesmo que sejam casais. Vamos respeitar o silêncio individual de cada pessoa, porque o Espírito Santo pode estar falando alguma coisa para seu marido, para sua esposa, e o fato de ter um diálogo nesse momento poderia romper a inspiração que estão recebendo do Espírito Santo. Então, essa é a primeira consideração, importância do silêncio, ajudar-se do silêncio. A segunda consideração, também muito importante, já no mês passado eu pedi para vocês invocar não apenas ao Espírito Santo, mas também invocar a Nossa Senhora, a Virgem Maria. E eu pedi para vocês que durante estes retiros olhemos para Nossa Senhora como a Virgo Audiens, a mulher da escuta. Salve Virgo Audiens, salve ouvinte da palavra, ajudai-me a escutar com atenção as inspirações do Espírito Santo. Salve Virgo Audiens. Ter essa confiança com a Nossa Senhora, dizer, assim como ela escutou com atenção a mensagem do anjo e viveu a vida toda dando voltas a todas essas coisas que meditava no coração e na cabeça, pues fazer esse mesmo exercício, pedir para ela essa graça. Salve Virgo Audiens, ajudai-me a escutar o Espírito Santo. Segunda consideração. E a terceira, contextualizar finalmente onde que nos encontramos hoje neste retiro, nesse itinerário dos exercícios espirituais ignacianos, onde que nos encontramos aqui e agora. Qual seria o momento espiritual desse itinerário?
No mes pasado meditamos na primeira meditação que Santo Inácio chama de princípio e fundamento. Para aqueles que já participaram no mês passado, vocês podem até lembrar que meditamos em 3 pontos específicos, concretos. Primeiro, Deus é o princípio e o fim de tudo o criado. Segundo, que Deus é meu Criador e meu Pai. E terceiro, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Esses foram os 3 pontos da meditação passada. Então, o itinerário dos exercícios espirituais é todo um percurso na história da salvação. Foi assim que Santo Inácio dá início dizendo: tudo que existe, o mundo, o universo inteiro, é uma obra de Deus. Deus é meu princípio, meu fundamento. Não apenas de todo o criado, mas também de mim como criatura. Deus é meu princípio e fundamento. E sobre esse princípio, sobre essa base, temos que construir o resto. Essa foi então a meditação passada. E agora, já passando a dar um passo para frente, vou introduzir a meditação de hoje. A meditação de hoje é uma meditação sobre o pecado. Essa criação belíssima que nós já vemos com os nossos próprios olhos, esse universo que funciona com uma regularidade, com uma perfeição maravilhosa, de repente se viu corrompido pelo pecado. O pecado entra no mundo e foi assim que, por causa do pecado, encontramos muitas consequências que nós sofremos pessoalmente e no mundo. No plano original de Deus, no jardim do Éden, no paraíso, conviviam desde sempre, desde o momento que tudo foi criado, convivia um binômio com muita perfeição. Esse binômio era a glória de Deus e a felicidade do homem. Esse binômio, glória de Deus, felicidade do homem, no paraíso, era o plano original de Deus. A glória de Deus era a felicidade do homem e a felicidade do homem era a glória de Deus. Tudo perfeito. No entanto, entre o pecado e o pecado, estragou tudo. A partir de então, esse pecado que nós chamamos de pecado original, por ser o primeiro pecado, e pecado originante, porque originou uma série de consequências, entre elas a doença, a morte, o sofrimento, pois corrompeu aquela perfeição que existia, né? Mas temos que ter presente que Deus não criou a morte. Ele criou tudo para a existência. Ele criou tudo para nós viver junto dele. Mas a partir desse momento que entrou o pecado no mundo, a gente precisa da graça de Deus para superar esse pecado na nossa vida. E aí cobram força as palavras que Santo Agostinho já nos falou há muito tempo atrás. Ele dizia: Deus que te criou sem ti, não te vai salvar sem ti. Essa vai ser a nossa meditação de hoje. Tomar consciência da seriedade do pecado, da gravidade do pecado e da nossa colaboração com a graça de Deus, porque Deus que me criou sem mim não pode me salvar sem a minha colaboração. Deus me dá constantemente sua graça, mas se a gente não colabora com Ele, Deus também, sendo Deus, não pode nos resgatar. Então, essa seria como uma introdução da meditação de hoje. Entrando já na matéria da meditação do pecado, esta meditação vai ter 3 partes gerais. A primeira parte vai dirigida à razão, à nossa inteligência. A segunda parte vai dirigida ao coração e a terceira vai dirigida à nossa vontade. Quando Santo Inácio pensou na meditação do pecado, ele estamos fazendo um convite para a nossa conversão. E a nossa conversão significa converter todo o nosso ser, inteligência, coração e vontade. Então, isso significa
que muitas vezes podemos ter a capacidade intelectual de entender, ou pelo menos compreender um pouco o que o pecado é, mas se não baixamos essas ideias da mente ao coração e do coração à vontade, tudo fica no ar, abstrato, de nada servem essas nossas ideias. Então temos que conhecer, temos que amar a vontade de Deus e temos que praticar essa vontade de Deus. Então, esta meditação tem 3 partes. A primeira, já falei, vai estar dirigida à razão. Então, primeira parte, aprofundar no mistério do pecado com a razão. Primeira parte, agora, primeiro ponto dessa primeira parte. Estamos falando do pecado. Quem é o tentador, se não é o demônio? O demônio nos tenta, nos coloca na frente das tentações e temos que, de alguma maneira, primeiro considerar quais são as características do demônio. Invejoso, mentiroso e homicida. Tem 3 características muito particulares. O diabo é mentiroso, invejoso e homicida. O que acontece? Como descobrimos que tem essas 3 características? Porque o demônio tem inveja do homem. O ser humano é a criação mais perfeita de Deus, a coroação da criação. Então, o diabo tem inveja de nós, do ser humano, é invejoso e tem ódio de Deus por nos amar tanto a nós. Então, o demônio é invejoso, é mentiroso. Ele nos apresenta todas essas tentações como uma verdade disfarçada, uma verdade muito atrativa que nos faz cair. Mas é uma mentira. Invejoso, mentiroso e homicida. Quer nos matar a vida de graça, a vida eterna. Então veja, essas são as 3 características do demônio. Deus falou para Adão e Eva: não comam do fruto dessa árvore. Bom, e o que falou o demônio para eles? Se comem dessa árvore, serão como deuses. Uma verdade atrativa, uma mentira disfarçada de verdade. Então, essas são as características do demônio. Então, pensar nisso. Vamos tentando chegar à mente, ao nosso intelecto, entender como o demônio atua. Segundo ponto dessa primeira parte, compreensão do que é o pecado. O homem contemporâneo se encontra sempre no meio de um dilema. Em que sentido? Qual é esse dilema? O ser humano atualmente se encontra entre a negação e a desesperação. O que quero dizer com isso? Muitas pessoas negam que o pecado existe e vivem de costas a essa realidade, ou se desesperam diante da seriedade do pecado. Esse seria o grande desafio, enfrentarmos com essas 2 realidades. Não podemos tampar o sol com uma peneira. O pecado existe, então não podemos negar essa realidade. A Sagrada Escritura nos alerta sobre essa realidade. Outras pessoas, diante do pecado, a reação mais normal para algumas pessoas é desesperante. Se desesperam: não consigo sair disso, Padre, por favor me ajude, e ficam no desespero. Então, primeiro, pues, esta meditação tem essa característica. Queremos ajudar a darnos conta que o pecado existe, que é uma realidade e temos que nos preparar para agir, não deixarmos levar por as tentações. Por muitas gerações, geralmente também as últimas gerações, tem-se de alguma maneira acusado a igreja de traumatizar as pessoas pregando sobre o pecado. Mas a pregação sobre o pecado não traumatiza. A pregação do pecado nos ilumina para saber como agir diante dessas tentações. Então, quantas vezes você se encontra com, inclusive sacerdotes, pessoas consagradas e leigos que dizem: não, mas
é assustar as criancinhas que estão no catecismo, é realmente dizer que Deus é uma pessoa má, que quer realmente nos castigar e quer nos, de alguma maneira, ameaçar com o pecado. Não, não é isso. A igreja prega o pecado porque é uma realidade, existe. E não é uma ameaça, é só quer nos iluminar para saber agir diante dessas tentações. O Catecismo da Igreja Católica nos alerta sobre isso, né? Então, o Catecismo nos convida a procurar os meios que a Igreja nos oferece para manter-nos no caminho certo. A oração, o sacrifício, a vida de graça, né? E então, o pecado, de alguma maneira, pois não é uma ameaça, pelo contrário, nos ilumina a darmos conta que se existe pecado, existe também alguém que nos ama. E o amor é libertador. Ou seja, se eu peco, com meu pecado eu estou ofendendo a alguém que me ama. Isto é, alguém se interessa por mim. E por isso a minha ofensa não gosta a Deus, sabe? Eu peco porque meu pecado ofende a uma pessoa que me ama. Essa pessoa se interessa comigo. Então, o pecado na realidade é uma falta de correspondência ao amor de Deus. Na meditação do mês passado, provavelmente vocês vão lembrar, fazendo a alusão àquela frase do Descartes que dizia: penso, logo existo. Nós meditamos uma frase ainda mais perfeita: sou amado, logo existo. Eu fui criado por amor e para amar. Então, sou amado, e porque sou amado por alguém com maiúscula, meu pecado ofende a esse alguém que me ama, a esse alguém que está sempre interessado por mim. Sou amado, logo existo. E se peco, então ofendo aquele que me ama. Essa seria a lógica, né? Então, pensar no pecado como uma realidade, mas uma realidade que tem também uma correspondência no amor de Deus. Peco, mas existe o amor de Deus que me liberta. Terceiro ponto dessa primeira parte: pecado e misericórdia divina. A Igreja Católica não se conforma com pregar a existência do pecado. Seria uma pregação muito pobre e parcial. A Igreja Católica prega a existência do pecado, anuncia que o pecado existe, mas ao mesmo tempo tem que anunciar uma notícia ainda melhor: a misericórdia divina. Se o pecado existe, Deus não se conformou com isso e Ele diz: o diabo não pode ter a última palavra. Por isso que Deus é Deus. Então, Deus quis nos resgatar desse pecado e nos manda um Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, pensar nisso. A igreja não só nos anuncia o pecado, mas sobretudo nos anuncia a misericórdia de Deus, a misericórdia divina. Existe o pecado, mas existe também a misericórdia divina. E aqui teríamos que pensar quão grande é a seriedade do pecado, que enorme e que profunda deve ser nossa falta, nosso pecado pessoal, que levou a Deus a tomar a decisão de enviar-nos seu Filho Jesus Cristo e Ele morrer na cruz pela nossa salvação. Então, esta meditação ajudaria muito se estivéssemos olhando para o crucificado. Aqui a cruz não tem um Cristo crucificado, mas quando vocês voltem para casa e queiram repetir e aprofundar esta meditação, peguem um crucifixo, olhem a que preço Ele nos resgatou, e então vocês poderão compreender a seriedade do pecado, a gravidade do nosso pecado. Seguinte ponto dessa primeira parte: lembrem-se que estamos indo para a razão, por isso esses pontos são um pouco mais pedagógicos. Então,
siguiente punto. Ya descubrimos que el pecado existe, las características del demonio, mas que también existe a misericordia divina que nos resgata de ese pecado. Então, tendo isso como um prévio, agora sim, o que é o pecado em si mesmo? O que é o pecado? Para todas essas religiões, inclusive não pensar nas religiões apenas como coisas abstratas, mas para as pessoas de outras religiões que não conhecem, não têm a experiência de um Deus pessoal, como nós temos no catolicismo, nós sabemos que Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Então Deus é uma pessoa. Nós amamos uma pessoa, não amamos uma ideia. Então, para aquelas pessoas que não conhecem a Deus, um Deus pessoal, o pecado pode ser para elas apenas como uma infração a um código moral ou ético. Outras pessoas falam é um tabu ou é uma impureza ritual, mas não conseguem aprofundar na essência do pecado. Então, que importante é fazer a experiência íntima e pessoal de um Deus, pessoa que me ama, se interessa por mim e quer o melhor para mim, a minha salvação. Então, para essas pessoas, o pecado é apenas uma coisa ruim, mas a essência do pecado é a falta de correspondência a um Deus que me ama, a um Deus que deu a vida por mim. Pensem, por exemplo, aquelas pessoas que praticam o New Age, aquelas pessoas que acham que tudo funciona devido a uma energia que está presente em tudo, mas essa energia não é uma pessoa, é um elemento, é uma coisa. Tem o caso de uma menina que se converteu do New Age para o catolicismo precisamente quando ela descobriu que no New Age ela não era amada. Uma energia não pode nos amar. Então ela descobriu a seriedade do pecado quando se deu conta que no catolicismo nós conhecemos a um Deus pessoal que se encarnou por mim e que deu a vida por mim. Esse é amor. Doar a vida pela nossa salvação. Foi aí que caiu a ficha e aquela menina passou do New Age para o catolicismo. Então, vejam, as pessoas que não conhecem a Deus, pois não têm a experiência íntima e pessoal desse Deus, pessoa que nos ama. Então, o pecado, a essência do pecado é uma falta de correspondência a um Deus que me ama. O amor não é amado. Na Sagrada Escritura encontramos 3 imagens que podem nos ajudar a entender quão grande é o amor que Deus tem por nós. Na Sagrada Escritura encontramos primeiro o amor de amizade. Pense naquela frase quando Jesus falou para seus apóstolos: já não vos chamo servos, mas vos chamo de amigos. Existe um primeiro grau de amor que é esse amor de amizade, sabe? Somos amigos íntimos de Deus. Uma primeira imagem que nos ajuda a compreender esse grande amor que Deus tem por nós. Tem uma segunda imagem do amor que Deus tem por nós e o amor paterno-filial. E esse amor paterno-filial lo encontramos em vários momentos, inclusive hoje, o Evangelho da missa de hoje nos coloca na frente da parábola do filho pródigo. Mas existem outros textos que fazem referência a esse amor paterno-filial que Deus tem por nós. Não sei se por acaso vocês lembram de Isaías 49:15. Isaías 49:15. Esse texto diz: por acaso pode uma mulher se esquecer do filho das suas entranhas? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Ou seja, Deus não nos ama apenas como amigos íntimos, nos ama como filhos realmente que somos. Uma segunda imagem: amor de amizade, amor paterno-filial e amor esponsável. O amor esponsável, se vocês pegam no livro O Cântico dos Cânticos, que está no
no Antigo Testamento, ahí vamos a encontrar ese grande amor que Deus tem pelo homem, pelo ser humano, um amor esponsal, ou seja, nosso amor com Deus, o amor que Deus tem por nós é um amor de amigos, um amor paterno filial e um amor esponsal. Deus faz uma aliança conosco. A essas três imagens do amor de Deus correspondem três imagens do pecado, também que encontramos na Sagrada Escritura. Primeiro, falamos do amor de amizade. Encontramos a correspondência na Sagrada Escritura à amizade traída. E Jesus lhe disse a Judas: com um beijo entregas ao Filho do Homem. Lucas 22:48. O que sentiria Jesus quando esse amigo traiu ele? E com um beijo, parecia um gesto de amizade, entregou Jesus. A amizade de Jesus traída. A esse amor paterno filial que Deus tem por nós corresponde outra imagem. O amor paterno filial traído. Pense na parábola do filho pródigo. Quando o filho saiu de casa e não se importou com o sofrimento do pai, me dá a herança que me corresponde e vou embora. O amor paterno filial traído. E a terceira imagem, a imagem do amor esponsal como um adultério. O amor esponsal traído. O pecado é um adultério, é uma infidelidade a um Deus que me ama. Esse é o pecado. Israel, a esposa que se prostitui com o primeiro que passa. Três imagens do amor de Deus correspondem a três imagens do pecado. E então, isso poderia ser um resumo muito grande do que a revelação nos ensina sobre o pecado. Para entender o pecado, temos que partir da revelação bíblica. Quem não pega a Sagrada Escritura nunca vai entender o que é o pecado. E ainda mais, para entender a seriedade do pecado, sirvam-se vocês dessas três imagens que eu já coloquei. Quem experimentou já pessoalmente a traição de um amigo, quem experimentou já a falta de amor de um pai, ou quem experimentou a falta do amor de um filho, e ainda mais, quem experimentou uma infidelidade dentro do casamento, pode experimentar em primeira pessoa o que é o pecado para Deus. Esse é o pecado. Meu amor que trai aquele que me ama com loucura. Seguinte ponto dessa primeira parte. Quais são os principais erros na nossa percepção do pecado? Existem erros. Se não vamos para a Sagrada Escritura, se não partimos da revelação, se nos deixamos levar por tudo que o mundo fala sobre o pecado, que é uma falta pessoal, que é um tabu, que não sei quanto, então não vamos entender o que é o pecado. Quais são os principais erros na nossa percepção do pecado? Primeiro, ter uma visão horizontal do pecado. Quantas vezes os padres experimentamos isso na confissão, no sacramento da reconciliação, quando chega uma pessoa e diz: Padre, eu não mato, eu não roubo, sabe? Eu não faço mal para ninguém, tá? Eu não tenho pecado. Essa é uma visão horizontal do pecado. Essas pessoas acham que os pecados são aquelas transgressões com o ser humano que está no mesmo nível, mas não tem uma referência para com Deus. O pecado é um nível horizontal. Eu não roubo, não mato, não faço mal para ninguém, então eu não tenho pecado. Primeira percepção do pecado errada. Segundo, confundir o pecado com uma falha pessoal sem referência a Deus. Muitas pessoas, é um erro também muito comum, que entendem o pecado apenas como uma falha pessoal que agrede a minha vaidade, sabe? Eu quero ser perfeito, mas me encontro com muitos defeitos ainda, e quando tenho esses erros, então não faço referência a Deus, que eu estou ofendendo Ele, mas é como uma coisa pessoal, é uma falha que eu tenho. Isso acontece muito no campo da sensualidade, quando, por exemplo, nos excedemos no uso
do álcool, do sexo, da comida, quando caímos no pecado da gula, entendeu? Achamos que é uma falta de controle pessoal, é uma falha apenas minha, não é um pecado. Ainda não consigo me controlar, Padre, o que me incomoda. Não sei se vocês já escutaram muitas vezes isso na confissão. O que me incomoda, Padre, ou seja, a mim, não o que ofende a Deus. Diferente, né? Então, essa outra falsa percepção do que é o pecado. Terceiro, considerar o pecado apenas quando experimentamos remorso. Fazemos coisas erradas e como não sentimos ou experimentamos o remorso, então não consideramos que é pecado. Mas isso também está errado. Isto é fruto de uma consciência desinformada, torta, ignorante. O fato de não experimentar remorso é porque nós já adormecimos, anestesiamos a nossa consciência. Então, não, atenção, mesmo que você não sinta remorso na sua consciência, pergunte, será que de que dessa maneira? Eu não sinto remorso porque eu fiz isso, sabe? Então estou tranquilo, minha consciência está em paz. Errado. E depois, confundir a concupiscência com o pecado. Também está errado. A concupiscência é quando nós nos sentimos atraídos pelo pecado, mas ainda não é pecado. A concupiscência nos faz sentir atração pelo pecado e se manifesta nas nossas paixões desordenadas. Isso ainda não é pecado. Tá? Ter também esse conhecimento. Lembrem-se, passou se destaco que estamos primeiro indo para a inteligência, tentar de entender, tentar de aprofundar o que é o pecado com a nossa razão. Primeiro. Outro ponto dentro dessa primeira parte: pecado original, pecado mortal e pecado venial. Qual é a diferença entre esses três tipos de pecado? Pecado original, já falamos no início da nossa meditação, chamamos de pecado original porque foi o primeiro que de alguma maneira causou uma ferida na nossa natureza humana. Então, esse pecado original nos fez escravos das nossas paixões desordenadas. O pecado original se manifesta nisso, na concupiscência. Mas somos escravos dela e ao mesmo tempo Cristo veio nos resgatar desse pecado original. Talvez o pecado original não tenha a última palavra, mas sim a misericórdia de Deus. Primeira coisa, pecado original. Segundo, pecado mortal. O que é o pecado mortal? Todos nós já meditamos e sabemos que quando Deus criou o ser humano, Ele nos criou à imagem e semelhança de Deus. Mas São Bernardo diz: o homem por natureza é imagem de Deus, mas é semelhança a Deus quando está em vida de graça. Pois quando está em pecado, se faz dessemelhante de Deus. Então, esse é o pecado mortal. Deus nos criou a imagem e semelhança dele quando estamos em vida de graça. Essa era a perfeição, essa era a glória de Deus no início, né? Mas quando pecamos, então nos fazemos dessemelhantes de Deus. Isso causa o pecado mortal. Terceiro, pecado venial. O pecado venial não me mata, mas me debilita, me deixa doente, me separa de Deus, me deixa distante dele e reforça minha inclinação ao pecado. Me dispõe ao pecado mortal e me priva de muitas graças. Então, o pecado venial não mata, mas me faz distante de Deus. Temos que ter presentes esses tipos de pecado: original, mortal, venial. O que nos diz a revelação sobre o pecado? A Sagrada Escritura, estou dizendo Jesus na Sagrada Escritura, não apenas nos alerta do pecado, mas nos diz como devemos de agir diante do pecado. E por isso, quando experimentamos as nossas fraquezas, as nossas inclinações desordenadas,
encontramos aquella frase de San Pablo, Filipenses 4:13, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando experimentamos a nossa fraqueza, a nossa inclinação ao pecado, lembrar disso: te basta minha graça. Último ponto dessa primeira parte: tácticas para cortar com as tentações. Tácticas para cortar com as tentações. Espero que vocês consigam estar me acompanhando, como partimos de entender o que é o pecado e como vamos aprofundando nele. Vamos encerrar esta primeira parte com as tácticas para cortar com as tentações. Primeiro, a confiança. Confiança em Deus. Confiança em Deus para combater o pecado. Isto é, não ter medo das tentações. As tentações sempre vão ser apresentadas para nós. Até Jesus Cristo foi tentado. Então, ter confiança em Deus, mas não nas minhas próprias forças. Ter confiança em Deus. Devemos confiar em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas também não devemos tomar confianças que não nos correspondem. Isto é, devemos confiar em Deus, mas não devemos abusar da confiança de Deus, né? Ou da misericórdia de Deus. Aqueles que pensam: vou pecar, depois me confesso e Deus vai me perdoar. Quantas vezes já experimentamos isso? Então, confiança em Deus, não nas nossas próprias forças, e não abusar do amor da misericórdia de Deus. Segunda tática, a humildade. Isto é, sentir-nos mendigos da graça de Deus, pedir com insistência a graça de Deus, não ter medo da graça de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas aceita aos humildes. Então estamos aqui porque precisamos de Deus. Estamos aqui para, de alguma maneira, arrancar do coração de Deus as graças que precisamos. Ser humildes para pedir o que mais precisamos. Humildade. Terceira tática: tomar as armas na luta contra a tentação. Tomar as armas na luta contra a tentação. Acho que todos entendemos que um câncer não vai se combater com um comprimido de paracetamol. Do mesmo jeito, o pecado não se pode combater com meios naturais. Precisamos da graça divina. Oração, sacramento, sacrifício. O que diz Efésios 6, 10 a 18? Efésios 6, 10 a 18. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra o maligno. Tomar a armadura de Deus para manter-nos em Deus. Então, sem perder a nossa paz, mas sem fazer as pazes com o demônio. Só assim que podemos vencer o pecado. Sem perder a nossa paz, confiando em Deus, mas não fazer as pazes com a tentação. Outra tática, outro conselho: prestar atenção aos conselhos do Evangelho. O Evangelho é muito radical. O Evangelho diz: se teu olho te faz pecar, tira-lo. Se tua mão te faz pecar, corta. Então, prestar atenção aos conselhos radicais do Evangelho. Então, o que nos ensina Jesus Cristo? Não podemos dialogar com a tentação. No primeiro momento, quando experimentemos a força da tentação, corta com isso. Prestar atenção aos conselhos do Evangelho. E, finalmente, abrir o coração para o diretor espiritual. Abrir o coração para o diretor espiritual. Por quê? Os monges, os pais do deserto, sempre nos alertaram do demônio mudo, que nos faz calar, que não nos ajuda a abrir o coração para nosso diretor espiritual. Então, quando você vai e confia suas debilidades, suas fraquezas para seu próprio diretor espiritual, esse diretor espiritual vai ajudar você a encontrar os remédios necessários para cortar com as tentações. Pelo menos vai iluminar, vai dar luz para você vencer essas dificuldades. Encerramos essa primeira parte do aprofundamento do pecado com a razão. E eu gostaria de encerrar esta primeira parte com uma música
é um hino que nos narra a conversão de Santo Agostinho. Esse hino tem umas palavras um pouco elevadas, por isso que coloquei agora nesse momento, porque vai direto à nossa inteligência, nos ajuda a entender a seriedade do pecado. Mas também foi o que fez com que ele se convertesse. Foi a experiência de Santo Agostinho, quando, depois de 33 anos de uma vida dissoluta, fez a experiência pessoal de Cristo. Ele se entretia com as criaturas do mundo, ele estava fora e Deus estava dentro. Quando experimentou a Deus no seu coração, ele se transformou e agora reconhecemos ele como santo. Segunda parte desta meditação: aprofundar no mistério do pecado com o coração.
essas ideias da mente têm que ser baixadas ao coração agora. Para aprofundar o mistério do pecado com o coração, vamos nos ajudar de duas passagens da Sagrada Escritura. Primeiro, a parábola do filho pródigo. E nessa parábola do filho pródigo, que não vou ler, mas que vocês conhecem, vamos apenas a usar 2 versículos da parábola do filho pródigo. Primeira partezinha da parábola do filho pródigo, aquele versículo quase no final da parábola, quando o pai fala para o filho mais velho, aquele que ficou na casa. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Esse versículo é muito revelador para todos nós. Por que é revelador? Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu, diz o pai para ele. Ou seja, que tanto o pecado do filho mais novo que saiu de casa, quanto o pecado do filho mais velho que ficou na casa com o pai, é exatamente o mesmo pecado. Nenhum dos dois queria estar com o pai. O mais novo saiu de casa e está claríssimo que não queria estar na casa do pai. O segundo, o mais velho, ficou na casa, mas não experimentava a proximidade do pai. Não se dava conta que tudo que ele tinha em casa pertencia a ele. Então, essa é a raiz também dos nossos pecados. Quando estamos em graça de Deus, quando estamos perto de Deus, quando moramos em Deus, temos tudo. O problema é quando começamos a olhar para fora. Essa é a raiz do nosso pecado. São Bernardo dizia, né? Somos semelhantes a Deus quando estamos em vida de graça. Mas quando não estamos em vida de graça, nos fazemos dessemelhantes de Deus. Então, a raiz do nosso pecado é querer desejar as coisas da fora. Santo Agostinho nos diz isso na música que acabamos de escutar. Eu estava fora e tu estavas dentro. Quando começamos a desejar as coisas de fora. Existem 3 tipos de pessoas. As pessoas que são infiéis e que acham que são felizes sendo infiéis. As pessoas que são fiéis e não são felizes. E as pessoas que são fiéis e felizes. O segundo filho, o filho mais velho, era esse tipo de pessoa que era fiel, mas não era feliz. Estava cumprindo com tudo, estava na casa do pai, mas não estava realizado, não se sentia pleno, não estava feliz. O nosso desafio é transformarmos nesse terceiro tipo de pessoas, ser fiéis e felizes. Só que, lembrem das primeiras ideias da primeira parte, o diabo coloca muitas coisas na nossa cabeça, mentiras disfarçadas de verdade. E então o diabo faz-nos olhar para fora. Estou perto de Deus e com aquela janela aberta que me faz olhar o que está lá fora. E quantos dos nossos pecados começam a partir de aí? Quando você está em casa com Deus e de repente você diz: se tivesse outro marido, se tivesse outra esposa, se tivesse outro trabalho, se tivesse, olhando para fora. Essa é a raiz dos nossos pecados. Quando estamos com Deus, nós reconhecemos que nele temos tudo. E quando nos separamos dele, perdemos tudo. Então, esse primeiro versículo, esse versículo que estamos meditando, que no final da parábola nos revela muitas coisas, né? A raiz do nosso pecado é porque não queremos estar com Deus. O filho pródigo saiu de casa. O filho mais velho ficou em casa, mas longe de Deus. Meu filho, tudo o que eu tenho é teu. Será que você não está sendo feliz com tudo o que eu estou oferecendo para você? Quantas vezes já paramos para reconhecer que Deus nos deu a vida, nos deu a saúde, nos deu talentos, nos deu qualidades, nos deu uma série de coisas e de repente não prestamos atenção nisso e malgastamos a nossa vida em coisas erradas, acabamos com a nossa saúde e acabamos com todos os talentos. Quantas pessoas super inteligentes, deixando-se levar pelo pecado, perdem tudo. Foi isso que experimentou o filho mais novo.
tinha tudo e de repente perdeu tudo, chegou até a apacentar os porcos. Nisso caímos com o pecado. Segundo versículo, que vamos aprofundar da parábola do filho pródigo: estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Lucas 15:20. Esse versículo também nos revela muita coisa. Esse versículo foi o que o filho mais novo sentiu no coração para dar-se conta que tudo que ele tinha feito causou uma grande tristeza no pai, mas quando ele voltou, viu que a alegria do pai era tão imensa que diz: meu pecado deve ter sido muito forte, muito grave, para que meu pai experimente uma alegria desse tamanho. Ou seja, a alegria de Deus quando nos resgata é proporcional a nosso pecado é enorme, e a alegria de Deus é imensa, entendeu? Quando Ele consegue nos resgatar. Então, esse versículo nos faz ver que existe no processo de conversão dois momentos importantes em todos nós. Primeiro, a dor de atrição, e segundo, a dor de contrição. A dor de atrição é aquele sentimento que me dói a mim porque eu estou sofrendo as consequências desse meu pecado. A dor de atrição é aquela coisa que o filho mais novo experimentou, aquele momento quando diz: quantos criados na casa do meu pai têm pão em abundância e eu aqui morrendo de fome. Esse é o sentimento de atrição. Quando ele experimentou essa dor nele, então foi o que fez com que ele desse o primeiro passo. A dor de atrição. Mas ainda uma dor imperfeita. Estamos chamados a realmente crescer na nossa dor. E aí vem o segundo passo: a dor de contrição. A dor de contrição foi aquela que o filho mais novo experimentou quando viu a alegria do pai quando ele voltou, né? Então, a dor de contrição é a dor que causamos a Deus por causa do meu pecado. Não sei se vocês conseguiram entender a diferença. A atrição, eu sinto dor por meu pecado, e a dor de contrição é a dor que Deus sente por meu pecado. Então, quando esse filho novo voltou e viu a alegria de Deus, disse: meu Deus, quanto eu fiz sofrer a meu pai, né? Tanta alegria que ele tem agora, que meu pecado deve ter sido muito enorme, muito grande. Pense numa mãe que, quando o filho vai de balada de noite, fica sem dormir até altas horas da madrugada, até ver o filho voltar, para ver se esse filho voltou bem, salvo. Pois é a coisa que tudo isso que acontece com Deus. Então, essas ideias têm que atingir nosso coração. A primeira parte foi para a inteligência. Pensemos no amor que Deus tem. Agora estamos tentando entender o pecado com o coração. Segunda parábola, a parábola, na verdade não é uma parábola, é uma passagem da Sagrada Escritura, a mulher pecadora. Todos conhecemos aquela passagem, né? Quando aquela mulher foi surpreendida em adultério, e aqueles que pegaram a mulher queriam apedrejar ela e levaram para Jesus para perguntar para ele: o que fazemos com ela? Essa é a passagem que queremos aprofundar, e vamos também nos parar em dois momentinhos muito curtos. Primeiro, o silêncio de Jesus. Nessa passagem da Sagrada Escritura, quando levam essa mulher para Jesus, perguntam: foi surpreendida em adultério, Moisés nos ordena apedrejar elas, o que vamos fazer com ela? O que fez Jesus? A Sagrada Escritura diz: ele calado, se agachou e escreveu no chão. Jesus ficou calado. A primeira reação de Jesus diante da pecadora foi ficar calado. Quantas pessoas não vão se confessar por medo a que seus pecados sejam divulgados? Vão conhecer meus pecados, vão conhecer meus secretos, mas a confissão, queridos irmãos e irmãs, é um sigilo. E Jesus calado.
diante de nosso pecado, Jesus fica mudo, como mudos ficamos os sacerdotes toda vez que alguém se confessa. Tenham confiança na misericórdia de Deus. Jesus calava. E pelo contrário, quantas vezes gostaríamos que Deus falasse, né? Quantas vezes pedimos coisas para Deus na nossa oração e você diz: Deus não me responde. Parece que Deus não me escuta. Quando vemos as injustiças no mundo, quando vemos os desastres naturais, e você: cadê Deus? Por que Ele não fala? Não sei se alguma vez vocês experimentaram quando entramos num elevador, várias pessoas e de repente todo mundo fica calado. É muito incômodo, né? Então, às vezes nos dá essa impressão, né? Deus não nos fala. Mas que importante é o silêncio de Deus no caso da mulher pecadora. O silêncio de Deus no caso da mulher pecadora não era indiferença. O silêncio de Deus no caso da mulher pecadora nos ajuda a entender que Jesus realmente olha para nós com paciência. Deus não gosta do pecado, mas ama o pecador. Deus tem paciência conosco. Já terminou o tempo, mas vou tomar apenas mais outros 5 minutinhos. Espero não estar cansando vocês, mas bom, é importante terminar. Já começamos. Letra começada, letra terminada. Então é um pouco assim. O silêncio de Deus não é indiferença, né? O silêncio de Deus nos ajuda a saber como devemos de agir diante dos outros, né? Não temos que atuar com indiferença, não temos que atuar com crítica, nem com desesperação, mas sim com um amor paciente, como Jesus fazia. Pensem que a paciência de Deus é a nossa esperança. Deus é paciente conosco, né? E segundo momento desta mesma passagem da mulher pecadora, meditamos no silêncio de Deus. Agora vamos meditar na fala de Deus. Quando Jesus se aproxima da mulher, depois de ficar calado, olha para ela com compaixão e diz: mulher, quem te condena? E a mulher responde: ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vai embora e não peques mais. A heresia maior de nosso tempo consiste nisso, queridos irmãos e irmãs, em não entender as palavras de Deus no seu conjunto. Mulher, quem te condena? Ninguém. Então vai embora e não peques mais. Muitos ficamos naquela parte: vai embora, como dizendo, continua pecando, mas não é assim. Vai embora e não peques mais. Caridade e verdade vão juntas. Que falava o hino de Santo Agostinho, né? O eterna verdade, verdadeira caridade. Amar ao pecador e odiar o pecado. Qual é, perguntem-se cada um de vocês, qual é a nossa atitude, a atitude de cada um de nós diante do pecado e dos pecadores? Uma atitude mundana ou uma atitude verdadeiramente católica, cristã? A atitude mundana é aquela de tolerância com o pecado e intolerância com o pecador. Essa é a atitude do mundo. Quantas vezes você diz: a igreja deveria ser mais aberta, deveria permitir as relações prematrimoniais, né? Tolerância com o pecado. E quando por acaso uma menina resulta grávida, como você atua com essa menina? Começa a julgar, certo? Claro, andava aí em todas as festas, né? Essa é a atitude do mundo. Intolerância com o pecador e tolerância com o pecado. Qual é a atitude cristã, a atitude católica que nos ensina a igreja? Intolerância com o pecado e tolerância com o pecador. A igreja é inflexível diante do pecado porque crê, e tolerante com o pecador porque ama.
Ao contrário do mundo. O mundo é tolerante com o pecado porque não crê e intolerante com o pecador porque não ama. Vejam que a atitude é diferente. Qual é a minha atitude diante do pecado e do pecador? Mundana ou cristã? Quase para terminar, nesses dois textos podemos perceber que Jesus, com essas duas passagens, a parábola do filho pródigo e a passagem da mulher pecadora, nos ensina duas coisas. Na primeira, na parábola do filho pródigo, nos ajuda a entender qual deveria ser nossa atitude em relação com o meu pecado e Deus. Isto é, querer manter-nos na casa do Pai, perto dele, não desejar as coisas de lá fora, querer viver nele e com ele, porque nele temos tudo. E a segunda passagem da mulher pecadora nos ajuda a entender qual deve ser a nossa atitude diante do pecador e do pecado. Amar o pecador e odiar o pecado, né? Então meditemos com mais calma essas duas passagens, pois tenho certeza que o Espírito Santo continuará falando para vocês mais do que as minhas próprias palavras. Como vocês se deram conta, os materiais que eu estou oferecendo em cada uma das meditações são muitos, profundos, densos, que você não consiga assimilar em uma manhã apenas. Esses materiais que eu estou oferecendo para vocês para levar para casa, para que daqui até o próximo mês vocês continuem aprofundando neles, para que vocês realmente consigam chegar ao próximo retiro com um conhecimento maior, neste caso, do que é o pecado e a sua decisão de querer se afastar do pecado. Essa é a terceira parte da minha meditação hoje e com essa vamos terminar. Falamos que eram três partes. A primeira dirigida à razão, entender o pecado com a inteligência. A segunda basada na Sagrada Escritura, atingir o coração, conhecer o pecado, aprofundar no pecado com o coração. E a terceira é entender o pecado com a nossa vontade. De nada adianta conhecer tudo com a inteligência, de nada adianta dizer que bonita meditação, Padre, estava no céu quando você estava falando, se não praticamos o que nós meditamos hoje. Então, essa é a terceira parte da meditação. Baixar as ideias da mente ao coração e do coração à vontade, né? Então, para terminar esta meditação, só fazer uma conexão para que vocês consigam realmente ir acompanhando a sequência de um retiro, outro e outro. Na primeira meditação do mês passado, princípio e fundamento, nos dimos conta de quem é Deus. E nesta aprofundamos no mistério do pecado e do amor que Deus tem por nós, que nos enviou um Salvador para nos resgatar do pecado. Então, pense no seguinte: uma coisa é conhecer a existência de Deus. Deus existe, criou tudo que nós conhecemos. Uma coisa é conhecer a existência de Deus e outra coisa diferente é conhecer o coração de Deus. Pense nisso. Poderemos realmente dar voltas e voltas. Não apenas saber que Deus existe, mas que Deus me ama. Que apesar do meu pecado, Ele me enviou Jesus Cristo para me resgatar disso. Nisso consiste o amor. Não é que nós amamos a Deus, mas que Ele